O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém. Vamos orar, queridos. Deus, pela Tua palavra lida, seja aplicada em nossos corações, Pai. Pela Tua palavra lida, Deus. Mas pela pregação da Tua palavra, que sendo fielmente exposta, Deus, cremos que é a Tua palavra. Então, Deus, em cada pregador que suba a esse púlpito, Deus, não permita que fale aquilo que pensam. Não, Deus, não permita que nenhum, Pai, dos pregadores deem o seu ponto de vista. Mas qual a intenção do autor ao escrever tal coisa? A intenção do autor ao escrever, inspirado pelo Senhor, como se fosse o Teu próprio Deus, o Teu próprio dedo, Deus. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós precisamos. Diante de tantas conversas, diante de tantas fábulas, novelas, Pai, que nós ouvimos no mundo, diante de tantas opiniões, Deus, que ouvimos no mundo, tanta mentira, Pai, nós queremos ouvir uma verdade, precisamos de uma verdade absoluta. E essa não é do pastor, essa não é da igreja, da denominação, mas a Tua, Pai, a Tua verdade, ela é absoluta, da Tua palavra. Então, Deus, fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Queridos, em certo reino uma vez, um rei cabisbaixo, ele, passando pelo um dos corredores do seu palácio, ele viu um serviçal que estava ali esfregando o chão, muita alegria, assobiando, e ele ficou incomodado com aquilo, e ele resolveu ir atrás e perguntar: olha, tem me incomodado não o seu assobio, mas a sua alegria, você está tranquilo sendo um serviçal limpando o meu chão? Eu que sou o rei, eu que tenho tanto dinheiro, não tenho essa alegria, essa paz que você transmite todas as vezes que está aqui trabalhando, toda vez que eu flagro você trabalhando, de uma maneira tão humilde, sua posição tão humilde. E certa vez ele foi perguntar ao conselheiro dele, né, porque a resposta daquele servo foi: eu sou satisfeito com a minha vida, eu estou feliz com a vida que eu tenho. E aí um conselheiro disse assim: olha, é porque ele não passou ainda por um teste. Qual é o teste? O teste é do Clube 99. E o rei disse: como é esse Clube 99? Me explique. Você dá um saco com 99 moedas de ouro e você vai ver a resposta desse homem, se ele vai viver essa vida tranquila ainda ou não. E o rei foi, providenciou e deixou na porta dele um saco com 99 moedas de ouro. Aquele serviçal, quando abriu a porta, que viu aquilo, a sua alegria foi tremenda. Ficou doido, né? Como diz a expressão popular nossa. Maluco mesmo em ver tanto dinheiro ali na sua porta, né? Tendo deixado por alguém. Ele foi contar as moedas e viu que tinha 99 moedas. Ele contou de novo e disse: espera aí, 99 moedas? Estou muito feliz, né? Com tanto ouro assim. Jamais eu ia conseguir juntar tanto na minha vida, né? Vai dar para pagar minhas contas, as minhas dívidas, vai dar para fazer todas as melhorias que eu preciso em casa, comprar isso, aquilo, outro. Deixa eu contar mais uma vez. E eram 99 moedas. Ele pensou: peraí, alguém quando veio deixar aqui essas moedas, deixou cair uma e ficou perdida. Então ele procurou o dia todo. Deixou aquelas 99 moedas para trás e foi procurar o dia todo. Então ele perdeu um dia todo procurando aquela única moeda que ele achou que faltava. E aí aquele homem disse: eu preciso de mais uma moeda de ouro para completar 100 moedas. Eu preciso ser um homem que tem 100 moedas de ouro. E ele agora envidou todos os esforços da sua vida. Tudo que ele poderia pensar, planejar e correr atrás, e trabalhar cada vez mais, e conseguir outro emprego, para tentar juntar todo o montante e conseguir mais uma moeda de ouro. O rei já não viu mais aquele homem assobiando tranquilamente no seu palácio. Ele já viu que aquele homem trabalhava, mas o seu próprio semblante o condenava e dizia que ele não estava mais tranquilo. Aquele homem não estava mais satisfeito no seu coração, apesar de ter 99 moedas. O rei voltou para o conselheiro e disse: de fato é o que você disse. Eu não estou entendendo porque é que eu dei 99 moedas a ele de ouro e ele agora perdeu a sua paz.
É exatamente por isso, queridos, que diz o versículo 11. Por causa dos seus caminhos. Aquele homem que agora tem, aquele homem que outrora era satisfeito com aquilo que ele tinha, aquele homem agora, ele vivia em seus caminhos, em seus projetos, em seus planos. Ele dormia e acordava pensando naquilo que, para ele achava que lhe faltava. Veja, as 99 nunca fizeram falta. Cada vez mais que nós acumulamos, nós desejamos cada vez mais. Nós nunca estamos satisfeitos. O rico, a palavra de Deus aqui não está condenando a riqueza. Não está condenando as riquezas. Não está condenando as posses. Mas o caminho do rico, daquele que vai confiar, daquele que vai se dedicar, daquele que vai se devotar às suas riquezas. Observe, irmãos, Tiago está sendo escrito para os cristãos espalhados por todo o mundo, para as 12 tribos da diáspora, ou seja, da dispersão, aqueles crentes que foram perseguidos e que foram espalhados, né, pelo propósito de Deus, inclusive. Agora Tiago escreve a eles, mas insatisfeito por saberem tanto, mas não colocarem em prática. Vocês já sabem daquilo que nós vimos em Hebreus, né? Como entrar no descanso do Senhor. Vocês sabem tanto, acumularam tanto de intelecto, sabem tanto de Bíblia, mas e o colocar em prática? Uma das coisas que Tiago ficou surpreso foi quando eles passaram por dificuldades. Quando esses crentes passaram por dificuldades, então eles ficaram assombrados, desesperados. Tiago disse, espera aí, um povo tão cheio de Bíblia, um povo que conhece, né? Eram cristãos, judeus espalhados por todo o mundo, mas quando passava na primeira tribulação, na primeira dificuldade, já estavam sucumbindo. Cadê a fé dessas pessoas? Então, uma carta inteira, sem nenhuma correção doutrinária, mas encorajando, estimulando para que aqueles irmãos vivam. Primeira coisa que Tiago vem falar é sobre as dificuldades. Veja, tenham motivo de toda alegria o passarem por várias provações. Veja, porque a provação, se ela for completa, se ela for perfeita, se ela for verdadeira, se você souber passar por ela, se você souber tirar proveito das dificuldades, ela vai produzir algo fantástico em você, que é a perseverança. Coisa de doido, esse negócio de crente é negócio de doido. Eu vou me alegrar no meio das dificuldades. O crente, ele tira proveito até das dificuldades. Então, Tiago vai falar sobre a necessidade de sabedoria para que você possa passar por essas provações. Ou seja, como eu já disse, ele não começa falando a maneira de se livrar de problemas, mas de como você tirar proveito do problema e produzir uma coisa boa em você. Você precisa de sabedoria. E essa sabedoria você não vai encontrar no mundo, em espertezas, em malícias. Você vai encontrar somente em Deus, que está em Jesus Cristo essa sabedoria. E aí ele vai dizer então, olha, uma das dificuldades que eu sei que está acontecendo com vocês crentes, nessa dispersão, é a dificuldade financeira. A gente sabe, né, em Hebreus, que como os crentes perseguidos, eles sofreram o espólio dos seus bens, né? E inclusive eu já falei que tinham crentes que além de ser roubados, ser tirado tudo deles, né? Arrancados de suas casas. Aqueles crentes, eles nem sequer podiam comprar no mercado, porque não era vendido a eles. Vocês são crentes, então não vou lhe vender. Então, apesar de ter um pouco de dinheiro ainda, aquele dinheiro não tinha uso. Então as pessoas estavam ali bem pobres e Tiago vem dizer para eles, olha, sobre passar por essas provações, eu quero dizer que vocês podem estar felizes, vocês podem estar satisfeitos, mesmo sendo pessoas humildes dentro da sociedade. Porque, irmãos, observem então o versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Vem cá, qual é a dignidade de alguém pobre? Veja, se no mundo em que nós vivemos, isso não é um discurso esquerdista, pelo amor de Deus, tá? Mas veja, o que é que nós somos ensinados na nossa sociedade? Eu respeito, eu engrandeço, eu admiro quem tem e quem é.
Então, digna para mim são aquelas pessoas que têm, que andam num bom carro, aquelas pessoas que, enfim, fazem uma boa faculdade, aquelas pessoas que moram em boas casas, aquelas pessoas que têm um sobrenome. Você pode não abrir a boca e dizer que essas pessoas são dignas, mas vocês a tratam com dignidade. Já viu a maneira como é que vocês falam com uma pessoa que tem dinheiro mais do que você? Aquela pessoa não é mais nada. Como é que popularmente nós chamamos aquela pessoa que tem um carrão grande, quando ele abre o vidro? Doutor. Alguém vai dizer, rapaz, eu não tenho doutorado não, eu não concluí nem o ensino médio e adquiri o meu dinheiro de outra maneira. Mas popularmente nós chamamos de doutor. Nós chamamos de patrão. Nós chamamos de mestre, nós chamamos de tantos nomes por causa das posses daquela pessoa. Então, nós somos ensinados, muitas vezes até de berço, a ter um respeito pelas pessoas que nós, que é superior a nós em status e em posses. Isso é normal. Se eu falar com uma pessoa humilde, eu falo de qualquer jeito, eu não rebusco o meu português, eu não melhoro a minha gramática, eu abro a minha boca e falo de qualquer jeito com aquela pessoa humilde. Mas com uma pessoa mais rica, eu procuro não esquecer dos S's nas minhas palavras. Ou usar pouco ou muito plural, né? Como muitas vezes eu erro, inclusive, aqui nos sermões. Dignidade. O que Tiago está dizendo é, olha, eu quero que você, irmão humilde, quando ele coloca isso no versículo 9, o irmão, ele está dizendo, estou me referindo a quem é crente, a quem buscou essa sabedoria que é Cristo Jesus e a encontrou, aquele que possui essa sabedoria, ou seja, a sua dignidade não está nas posses, não está no seu status na sociedade, mas em ser filho do Deus Altíssimo, do ser co-herdeiro com Cristo Jesus de todas as bênçãos, de todas as riquezas celestiais. Então observe, crente, você não tem dinheiro nessa vida, você não tem posses, não tem um carrão, não tem casa boa, você é humilde financeiramente, em seu status, sim, sou humilde, glorie-se. Você tem uma coisa por demais digna, você tem um maior tesouro, foi dado a você gratuitamente. Poderia dizer assim, para exemplificar, uma loteria. A loteria você foi lá e jogou, né? Essa riqueza que é dada em Cristo Jesus, a nossa salvação. De fato, não foi uma loteria, não. Foi pensado. Deus pensou em você antes da fundação do mundo para te dar todo esse tesouro. Mas o irmão humilde, veja, glorie-se com essa sua riqueza, com essa sua dignidade. Não é todo mundo que tem essa riqueza. Não foi a todos outorgada esta herança. Veja, irmãos, a Bíblia nos fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Veja, muitos é oferecida essa riqueza, a muitos é oferecida essa riqueza. Essa dignidade é oferecida a muitos. Quando nós proclamamos essa fé a todos, tanta gente escuta, você pode dizer, pastor, eu já falei para toda a minha família. Todo mundo rejeita. Mas há poucos são os premiados com essa riqueza. Mas veja, na nossa incredulidade, eu falo da boca para fora, é uma riqueza mesmo, Cristo Jesus, mas eu estou falando para essa vida aqui. Isso é incredulidade. Veja, isso é pobreza de espírito. As lentes que nós olhamos é porque nós amamos esse mundo aqui. Veja, e a sua maior frustração, talvez eu dizer a você que nessa noite, talvez você nunca vai conseguir ficar rico. Porque tanta gente ambiciona isso no mundo, mas são poucas que se tornam ricas. E talvez quando se tornam ricas, lá na frente coloca a corda no pescoço. Ou talvez quando se tornam ricas, as famílias já estão destruídas. Os filhos já odeiam os pais odeiam os filhos, a esposa odeia o marido odeia a esposa, já não estão mais juntos. Certa vez eu conheci um homem que era tão pobre,
tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha era dinheiro. Já ouviram isso? Eu guardei isso pro resto da minha vida. Eu conheci um homem tão pobre que tudo que ele tinha nessa vida era dinheiro. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a alegria de viver, mas ele conseguiu muito dinheiro. Veja, o crente ele tem outra visão. Ele tem outro talento. Ah, pastor, você quer dizer que nós temos que buscar pobreza, isso é? É voto de pobreza? Não estou dizendo isso. O crente ele tem que trabalhar, ele tem que estudar mesmo. Ele tem que se especializar. Ele tem que correr atrás para ele ter os seus bens. E se o Senhor der mais do que deu a mim, do que ao irmão, que alegria! O problema não são os bens, não é isso que a Bíblia está dizendo. Por que eu comecei com o finalzinho do versículo 11? Veja, são aqueles caminhos do rico que são condenados. É aquele não dormir do rico, é aquele viver só para isso. Eu acordo e durmo pensando em dinheiro. E depois que tem, esse mundo já comprovou isso. E depois que a pessoa encontra, ela está insatisfeita. Como uma velha frase que eu costumo dizer, né? Há duas maneiras de você se sentir satisfeito. Já dizia o teólogo. Um é você acumular cada vez mais, e a outra é você desejar cada vez menos. Uma coisa que eu faço é desejar cada vez menos, porque eu não tenho conseguido acumular nada. Não devo, graças a Deus, mas não tenho conseguido acumular absolutamente nada, e nem desejo. Eu lembro que por 2 vezes na minha adolescência, a minha mãe disse assim: rapaz, você é muito estranho. Ela dava dinheiro ao meu irmão mais velho, dava ao meu irmão mais novo, quando ia dar a minha, eu dizia: não, eu não quero dinheiro não, mãe. Por quê? Eu disse: porque eu não preciso de dinheiro. Ou então, quando eu ganhava dinheiro de alguém, eu dava aos meus pais: guarda aí que eu não preciso disso. Eu gosto tanto de dinheiro que o conselho me pergunta: pastor, mas o seu salário? Eu não sei nem quanto é que eu recebo. Deixa eu perguntar à minha esposa quanto é que eu recebo. De tanto que eu amo dinheiro. A dignidade, irmãos. Imagina a paz que eu tenho, a tranquilidade que eu tenho. Eu não quero colocar aqui eu como exemplo. O exemplo é a palavra de Deus, tá? Mas veja, a dignidade que eu tenho, estou falando de mim, e que todo crente tem, por isso que eu estou me usando, porque eu sou um crente em Cristo Jesus, está na riqueza de tê-lo em minha vida. A salvação. O que é que Paulo diz quando ele escreve a Timóteo em sua primeira carta? Tendo o que comer e o que vestir, estejais contente. Olha, Paulo não está dizendo a Timóteo: Timóteo, você vai dormir no relento, viu? Mas tendo só uma roupinha. O que Paulo quer dizer ali? Você tendo o básico. Tendo o básico, você tendo abrigo, você tendo as refeições, você tendo, enfim, o essencial para viver. Esteja feliz com isso. Mas observe, os crentes entram nessa onda, parece que vão viver essa vida aqui para sempre. Parece que os anos não se passam, parece que as pessoas não se olham no espelho e não entendem que estão envelhecendo, que daqui a pouco morre. Como o rico que passou a vida toda buscando, ele morre e vai deixar tudo para os outros. E nem sabe como é que os outros vão usar aquela sua riqueza tão suada. O rico nem sequer aproveita a sua riqueza. Porque ele tá correndo atrás para manter aquela riqueza ou conseguir uma moeda mais de ouro para completar 100. Porque ele não está satisfeito mais com 99. O texto então segue dizendo, ironicamente, Tiago vai dizer, e o rico na sua insignificância. Irmãos, há uma dificuldade nesse texto, porque ele fala o irmão pobre, né? O irmão de condição humilde. E quando vai falar do rico, ele não chama o irmão, ele não chama aquela pessoa de rico. Ou ele não chama aquela pessoa de irmão. E alguém vai dizer assim, então quer dizer que se for rico não é crente? Também não é isso que o texto está dizendo. Por isso que eu comecei, repito, falando sobre o final. Ele não chama de irmão porque ele está falando daquele rico em que esmera-se somente nisso, em que devota a sua vida somente para conseguir dinheiro. Aí o que é que ele vai dizer acerca dessa pessoa? Porque ele passará como uma flor da erva. Pode ser traduzido também como a flor do capim. Porque vai ser bem rápido.
sua vida, a sua riqueza. Quando ele acordar, tá. E tudo isso serviu para quê? Nem me trouxe alegria, só me trouxe dor de cabeça, eu morri e não aproveitei isso. O versículo 11 diz, porque o sol se levantará. Ele já usou aqui, irmãos, o linguajar, ele já usou uma expressão, anteriormente, Tiago usou outra ilustração, falando sobre o mar, a onda do mar. No versículo 6, ele vai dizer, peça, porém, não duvidando, peçam com fé, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago gosta de usar ilustrações, né? A onda do mar que sobe com sua crista, depois quebra, desaparece, espumeja, ou seja, inconstante como a onda do mar, que uma hora avança, outra hora volta. E agora ele não usa a expressão do mar, que ele poderia usar também, dizer, ó, a vida do rico ela vai e volta, desaparece como a onda do mar, mas ele não usa a expressão mais do mar, ele quer encher a mente daquele ouvinte de ilustrações para que ele possa entender com facilidade o que é que ele quer falar. Então agora ele vai usar como uma flor do capim. Então ele diz, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele descreve aqui, então, irmãos, com uma frase apenas, o cenário de Israel. Veja, existe um vento, existe um nome dado para o vento, que eu não vou falar aqui, em hebraico. Esse vento e esse clima quente, né, abafado, quando os dois se juntam, que eles passam pela vegetação, arrasa com tudo. É um bafo quente, é um mormaço, que nem aqui no Nordeste a gente não sente. O italiano, se não me engano, chama de sícoro. É um vento chamado sícoro, ou é socoro, me perdoe. Porque esse vento também, ele afeta Roma. Então os italianos, eles conhecem bem esse vento. O clima se torna super quente, aquele calor abafado, e aí um vento quente sopra, e aquela vegetação que já tinha sido alimentada um pouquinho com chuva, que já tinha esverdeado, que arriscou em colocar suas flores para fora, e alguém diz, olha que coisa linda. Aquele bafo, é como se abrissem a porta de um forno mesmo. Sabe quando você abre a porta de um forno, está fazendo um bolo, está fazendo um assado, e aquele bafo sopra na sua cara? As pessoas que vivem naquela região dizem que é mais ou menos isso. Aquele vento quando sopra, mas só pode ser tão quente assim, irmão, sem exagero, porque a flor seca, murcha, morre, cai. Então a gente pode dizer, rapaz, aqui em Maceió não é tanto calor assim não. Existe mesmo essa temperatura e esse calor. Esse vento, ele sopra do deserto do Saara, para você ter uma ideia. Quando ele arrasta esse mormaço, toda a vegetação seca. Ele usa esse cenário para dizer assim, dessa maneira mesmo é a vida do rico. Correu atrás, verdificou, floriu, está lá aquela coisa linda, conseguiu os seus planos, daqui a pouco tudo se passa, secou, morreu. Ninguém nem lembra mais dele. Todo mundo quer a herança, todo mundo quer o dinheiro que ficou. Aqui em Maceió teve um episódio triste de uma empresária que morreu e no próprio cemitério os filhos se degladiando por causa da herança. Como se diz na história, né, o defunto nem esfriou ainda, o corpo nem esfriou. E lá no velório mesmo, os filhos estavam brigando pela herança. Aquilo ocorreu em Maceió, aquela triste, né, notícia. Tudo por causa do dinheiro. A memória daquela mulher, da mãe, que se dedicou, empresária, que lutou pelo aquele dinheiro. Não estavam mais chorando pela mãe, que ainda estava ali no caixão. Não tinha nem sido enterrada. Mas eles se degladiavam pelo dinheiro. Esse é o motivo pelo qual o rico que acorda e dorme, aquele rico nos seus caminhos, esses seus caminhos aí podem ser nas suas viagens em busca de dinheiro, nas suas aventuras, nos seus empreendimentos pelo dinheiro.
A gente pode traduzir aí, o rico em seus caminhos. Ele está dizendo, você é insignificante. Sabe aquela florzinha que murcha? Então ele diz, o pobre, o humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, ironicamente ele diz, se glorie na sua insignificância. Veja, é como se ironicamente Tiago dissesse, e o rico, glorie-se em entender que você nada mais tem do que dinheiro. Você é tão pobre que tudo que você tem é dinheiro. É isso que Tiago quer dizer quando ele diz, glorie-se na sua insignificância. Porque dinheiro não é dignidade. Irmãos, nós precisamos desprezar cada vez mais o mundo para que nós possamos entender a nossa dignidade. Veja, enquanto eu superestimar, enaltecer, desejar, cobiçar esse mundo, enquanto eu estiver correndo a corrida desse mundo, jamais eu vou entender a minha dignidade. Não tem como me devotar a dois senhores, a Deus e as riquezas. É isso que a palavra nos diz. Não tem como eu ter dois senhores. Eu vou agradar um e vou aborrecer o outro. Jamais eu vou entender o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em mim, como algo digno, se eu der muito valor a essa vida. Se os meus caminhos forem essa vida. Meus irmãos, vejam só. A dignidade não está no crente, porque ele é crente simplesmente. Ah, porque eu sou evangélico, eu sou uma pessoa digna. Essa dignidade foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. Veja, ele conquistou na cruz. Ele precisou ir para a cruz do Calvário, se tornou homem, porque eu e você, nós somos homens, seres humanos. Então ele se tornou homem, sofreu todas as humilhações de ser homem, porque é uma de suas criações. É a excelência dela, mas um Deus, ele trocar toda a sua glória e majestade, encarnar nenhuma de suas criações, para que pudesse sofrer, nascer numa manjedoura e morrer sem ter aonde reclinar a sua cabeça. Veja, aonde está a dignidade na vida do Senhor Jesus Cristo aos olhos do mundo? Filho de Deus, nasce numa manjedoura, num lugar onde os animais defecam, vivem ali, e morre numa cruz, no meio de dois bandidos sem dignidade nenhuma, no meio de malfeitores, de marginais, pessoas excluídas da sociedade, indesejadas. Veja, a mensagem da cruz é diferente daquilo que você sempre entendeu como evangelho, como igreja, como religião. Eu achei que aquela coisinha feia, aquele cara feio, porque as pinturas de Jesus Cristo é mentirosa, é feminada e feia de um homem na cruz. Eu não creio naquilo que está pintado, naquilo que está encravado na cruz, até porque se eu carregar um crucifixo, eu vou carregar sem nada naquela cruz, porque Cristo venceu. Ele ressuscitou e está assunto aos céus. Então jamais eu vou pintar, jamais eu vou carregar um crucifixo com Cristo ali, porque mais glorioso do que a morte é a sua ressurreição. Parece que acabou ali, né? Ele morto. É um entendimento pobre, é um entendimento pecaminoso. Não, eu vou ficar com um crucifixo ele na cruz. Não, a cruz está vazia. Ele venceu a morte para que pudesse me conceder dignidade. E eu dizer, eu sou digno por conta disso. Porque eu era um pobre, miserável pecador. Pobre não financeiramente, mas pobre no meu espírito. Veja, sem razão nenhuma. Sem destino nenhum. Quer dizer, destino eu tinha, né? Completamente distante do Senhor, mas merecedor da sua ira. Então Cristo Jesus vai, por causa das minhas indignidades, da minha insignificância, dos meus pecados, da minha podridão, das minhas maldades. Jesus Cristo diz, eu vou trocar de lugar com você. Você pode dizer, que absurdo, foi o que Pedro tentou fazer. Não, Cristo, por nós, de jeito nenhum, o Senhor não, na cruz. Não, que é isso? Longe do Senhor morrer por nós.
Alguém se aventurou, Pedro se aventurou a dizer isso diante de Cristo. E Cristo diz, vai para longe de mim, Satanás. Porque você está querendo correr a corrida desse mundo. Você cogita das coisas desse mundo e não das coisas eternas. Você está procurando dignidade nessa vida, Pedro. Seus olhos estão nessa vida. Eu preciso morrer por você, por vocês. Então ele substitui o meu lugar. O merecimento daquela cruz é minha, porque eu pequei contra Deus. Eu me tornei indigno no dia que eu nasci de uma pecadora, que se uniu a outro pecador e me concebeu. Então Cristo Jesus vai e faz justiça diante de Deus. Deus, quero acabar com essa inimizade. Eu quero acabar com essa distância. E Cristo Jesus, então ele vai para a cruz e consegue isso. Ele acaba com essa indignidade, se eu puder usar assim, quando ele morre na cruz por mim. E por você também, se você crê. Se você crê, nessa noite você pode se tornar uma pessoa digna. Veja, mas porque o seu pecado foi colocado na cruz, foi colocado em Cristo, então ele morre e ele paga pelo seu pecado. E aí olha a troca, a dignidade dele é dada a você. E agora aos olhos de Deus, você é aceito, apesar de ser pecador. Deus perdoa, Deus lhe ama. A maior riqueza é você se tornar um filho de Deus. Você lembra que no interior, esse é o filho do doutor fulano, esse é o filho do fulano de tal, é o filho... Eita, rapaz! Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou irmão do Senhor Jesus Cristo. Eu sou co-herdeiro. Jesus é o herdeiro. Deus deu todas as coisas a ele. Eu sou co-herdeiro, é o que a Bíblia me diz. Queridos, a minha pergunta nessa noite é: o que é que te faz entender a dignidade? O que é dignidade e o que é ser digno? Veja, se a sua condição financeira ou de status ela for humilde, Deus está dizendo, sim, e daí? Que importância isso tem? Que importância isso tem? Ser a pessoa mais rica do mundo. Se alegre com isso. Esteja satisfeita com isso. Veja, glorie-se na sua dignidade. Se deleite nisso, em ser filho de Deus, em ser salvo. O seu maior problema foi resolvido. Você tem Deus agora a seu favor. Ele diz ao rico, você só tem isso. Você só tem isso. Coitado de você. É só o que você tem. Daqui a pouco isso tudo vai passar. Daqui a pouco o teu dinheiro passa, a tua fama passa, os prazeres passam. Vai chegar os dias dos quais você vai dizer, eu não tenho mais neles alegria. Dignidade alguma sobrará para você. Nessa noite, Deus oferta essa dignidade para você, que é Cristo Jesus. Recomendo que você se agarre a esse tesouro, se deleite nele, tenha prazer, esteja satisfeito, dizer, eu sou o homem mais afortunado deste mundo, porque eu tenho Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Se você deseja ser rico dessa maneira, nessa dignidade, continue conosco vindo para a igreja. Tá? Continue ouvindo acerca dessa riqueza. Me procure depois do culto, me procure durante a semana. Tá? Não é uma pirâmide, tá? Mas é real essa alegria e essa satisfação dessa dignidade em Cristo Jesus.